Osório volta para falar mais do Verdão no nosso Bate-Pronto Paraná. E o jogo Coritiba e Maringá, hoje às 8 da noite, é claro que você pode dar aquela palpitada na KTO.com. Se for o teu primeiro acesso, põe o cupom RICJP, que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Bônus limitados a R$100. O site é para maiores de 18 anos e, é claro, palpite com responsabilidade. Vincenzo Delicani chegando para falar do rubro-negro, porque o Osório já tem na mão quase o elenco completo pela primeira vez na temporada. Boa tarde, Vincenzo. Tudo bem, TT? Boa tarde para os amigos aí da bancada, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, pela primeira vez em 2024, o Juan Carlos Osório vai ter o elenco praticamente completo. Praticamente por quê? Um jogador ainda está lesionado, Alex Santana ainda se recupera de uma lesão no joelho. Não é na coxa, há muito tempo o elenco do Atlético não tinha uma lesão que não era na coxa, então o Alex Santana com lesão no joelho, nada grave, nada sério, deve retornar nos próximos dias, mas nesse momento não treina com o elenco do Atlético. Mas a novidade, a grande novidade desse time do Furacão para preparação para o jogo contra o Operário é o Lucas Esquivel. Chegou nesta manhã em Curitiba, a informação que a gente tinha é de que sim, ele iria compor o treinamento da manhã desta quarta-feira. Vamos ver, o treinamento ainda está acontecendo lá no CT do Caju nesse momento. A gente confirma amanhã se treinou ou não o Lucas Esquivel, mas a informação era de que sim, ele treinaria. E aí teria 2 treinos antes do Clássico Atletibas, porque o Esquivel treinaria hoje com o elenco, amanhã o Atlético enfrenta o Operário, na sexta-feira o treino é só regenerativo, e aí no sábado. Então seria o segundo treino do Lucas Esquivel, com 2 treinos, poderia sim jogar o Clássico Atletiba, ele que pode ser relacionado pelo Juan Carlos Osório, mas a tendência é de que ainda não componha o elenco que vai enfrentar o Operário nesta quinta-feira, dia 15, às 7 horas da noite, na Arena da Baixada. Então o Lucas Esquivel retorna, o Alex Santana segue em recuperação de lesão, o Felipinho, jogador recém-contratado pelo Atlético, recém-fechada a contratação do meia Felipinho, de 22 anos, pode estrear pelo Atlético, já está treinando com o elenco também, a informação era de que treinaria hoje, daqui a pouco a gente confirma isso, mas depende muito da inscrição, depende do boletim informativo diário da CBF. Ele e o Lucas Di Iorio têm até às 7 horas da noite para serem inscritos no boletim informativo diário, para que possam jogar amanhã contra o Operário. A situação é a seguinte, o vídeo estava fora do ar até agora há pouco, até 12h15 por ali. Abri novamente agora, ele está funcionando, mas ainda nada dos nomes de Di Iorio e Felipinho. E o caso do Di Iorio é um pouquinho pior, né? Porque o Di Iorio foi relacionado, viajou a Londrina, estava no Estádio do Café, mas por esse problema de inscrição, pela demora na inscrição no BID, por ser uma transferência internacional também, ele não pôde entrar em campo na partida contra o Londrina. Então ele e o Felipinho dependem da inscrição, mas fisicamente, e já estão treinando com o elenco, é verdade, fisicamente estão bem, então se forem inscritos a tendência é de que sim sejam relacionados para a partida contra o Operário amanhã. Outro jogador, noticiamos ontem, Léo Godoy deve sim estar na lista do Juan Carlos Osório, está treinando normalmente, se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa, e aí também deve estar entre os relacionados para a partida contra o Operário. Não sei, ainda, o Juan Carlos Osório ainda não definiu o time que vai jogar, então é incerta a presença do Godoy no time titular do Atlético, mas é certo que estará pelo menos no banco de reservas o Léo Godoy, a maior contratação da janela do Atlético em 2024. Outros jogadores retornam a essa lista. O Tomás Coelho estava suspenso na partida contra o Londrina, retorna agora para enfrentar o Operário. E aí, o Bento, o Matheus Gamarra, o Thiago Heleno, o Madson, o Bruno Zapelli, Fernandinho Mastriani, Canóbio e Pablo, todos esses estavam fora da partida contra o Londrina por opção do Juan Carlos Osório. Agora eles retornam e vão jogar provavelmente na partida contra o Operário, também vão jogar na partida contra o Coritiba no final de semana. Então o Atlético com força praticamente máxima, só não conta com o Alex Santana nesse momento contra o Operário. O Osório deve continuar seus testes, continuar as improvisações contra o Coritiba. A informação que a gente tem é de que vai um time mais titular, o mais próximo possível do time ideal de Juan Carlos Osório na partida do final de semana, Clássico Atletiba,
pelo Campeonato Paranaense. Então, algumas dúvidas começam a aparecer com o retorno de jogadores. O Lucas Esquivel será meio-campista, como vem sendo o Vinícius Cauê? O Léo Godoy vai fazer como tem feito o Madison, de ser zagueiro pelo lado direito? Ou vai ser um ala, um atacante pelo lado do campo? O Felipinho vai ser titular, vai ter nível para jogar na meia cancha do Atlético? Muitas dúvidas aparecem, dúvidas boas na cabeça de Juan Carlos Osório. A gente tenta apurar as informações do treino e trazer aqui para vocês, mas o Atlético tem vários reforços, vários jogadores de volta, e pela primeira vez na temporada tem um elenco praticamente completo para enfrentar esses jogos em 2024. Boa para a torcida atleticana, Osório tendo todo o elenco à disposição. Vai ser interessante, né, para ver. Eu acho que ele vai fazer alguns testes. Espero que... Você acha que ele vai fazer alguns testes? Eu ia falar. Você acha que ele vai começar os testes? Parque de diversões para ele agora, hein? Exatamente, com certeza. Exatamente. Eu quero muito ver o Godoy, principalmente, né? Acho que isso é inegável para todo mundo, que o Godoy seria o cara para fazer a estreia dele amanhã. E eu tô curioso para algumas situações do Atlético ainda. Eu tenho me incomodado muito com o time que o Osório coloca em campo, né? Mesmo que o Atlético esteja invicto, esteja ganhando jogos, mas convenhamos, não tem convencido muito, né? Ou todo mundo tá convencido com o Atlético? Não, é o líder, mas não joga melhor do que os dois que vêm atrás. E a grande questão pra mim é que, assim, tá fazendo os testes quando tem que fazer, Dalk. Eu concordo. Isso, eu concordo. Eu acho que é isso. Foi o que eu pedi no começo do ano. Atlético e Coritiba estão fazendo. Exatamente o que eu tinha dito. Paranaense é laboratório. Ah, porque ganhou invicto o Atlético no passado. Pô, lindo. Fazia mais de 80 anos. Cara, maravilhoso. Muito legal. A conquista fica. O torcedor vai lembrar durante muito tempo esse título. Só que o Fernandinho jogou 15 de 17 jogos. O Fernandinho fez a temporada com mais jogos na carreira dele no passado. No final do ano, o Fernandinho não estava aguentando o ritmo. Eu concordo com isso. Eu concordo. O que eu não concordo é com as invenções. Tudo bem, de botar o Gamarra de volante, de lateral. Qualquer coisa. O Vinícius Cauê é invenção? Cara, pra mim é. O Vinícius Cauê tá jogando de lateral esquerdo quando tá defendendo e tá jogando por dentro quando tá atacando. Como muitos laterais fazem. Não. Como não? Como não? No último jogo que eu fiz, não. Tá louco, ele joga em 3 e 2. Pelo amor de Deus, Quando Ale, perde a bola, o Vinícius Cauê fecha em linha de 4. O último jogo... Linha de 5, né? Com o outro outro último lado, jogo do Atlético na na Arena, ele tava jogando com o Gamarra de lateral esquerdo, com o Cuesta de lateral direito e a zaga com o Thiago Heleno e Madison. Defendendo, tava jogando nessa linha de 4. Nessa linha de 4. Então ele alterou em relação aos jogos que eu fiz. Durante o jogo contra a equipe do Cascavel, ele jogou exatamente desta maneira. E essa foi a minha crítica. Essa foi a minha crítica. De que ele fala na coletiva que ele quer ter no elenco 4 ou 5 jogadores que possam fazer várias funções, mas nem por isso ele precisa colocar esses 4, 5 jogadores toda vez em função diferente. Exatamente. Né? Então, não, mas quanto a isso eu concordo com você. Foi isso que me incomodou. Eu tô falando assim, eu fiz vários jogos do Atlético que ele jogou com linha de 3, com o Vinícius Cauê quando tinha a bola como volante. Quando perdia a bola, ele fechava uma linha de 5 com o Vinícius Cauê de lateral. No jogo contra o Cascavel, ele jogava com a linha de 3, né? Espetava o Coelho pela direita, o Canóbio pela esquerda, e daí quando era pra defender na linha de 4, o Matheus Gamarra virava lateral esquerdo, a zaga com o Thiago Heleno e Madison, e na direita, lateral direita, o Coelho. Ou seja, só aí são 3 improvisações, né? São. Gamarra na esquerda, Madison na zaga e Coelho de lateral direito. Uma coisa é o Coelho ser ala, tá? Uma coisa é o Coelho ser ala. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, são duas posições bem diferentes. Tem uma participação aqui do Maciel Manuel. O Osório tá testando os jogadores no Clássico. O Osório tá testando os jogadores. No Clássico vai ser a hora da torcida testar ele se ele perder. É verdade. Com certeza. Verdade, porque a pressão vai vir. E o jogo é no Couto, por exemplo, tá? Se perde no Couto Pereira pro Coritiba e tem essas improvisações, essas coisas, o título de professor Pardal ele vai vir com mais força. Pode ganhar todos os jogos do Paranaense. Perdeu o Clássico, a torcida vai cair de pau nele. É verdade. Né? E principalmente dessa maneira como vem fazendo as coisas. Né? Eu não me importo, eu acho incrível quando você consegue identificar jogadores que podem fazer mais funções. Só que nem por isso esses jogadores precisam fazer essas funções e todos juntos, em todos os jogos. E é isso que me incomoda. Então, assim, você contrata o Matheus Gamarra, um baita de um zagueiro, pra ele ter jogado de zagueiro quantas vezes? Uma?
Exatamente. Diga, Jana. Zagueiro como zagueiro foi... Perdão, Jana. Só para completar, o zagueiro, o Matheus Gamarra jogou só contra o Andraus, que ele foi utilizado como zagueiro pelo lado esquerdo. Depois, aí, lateral, meio campista, mas como zagueiro de ofício apenas contra o Andraus. Não, exatamente. Eu acho que você testar os jogadores em posições diferentes é para você ter uma carta na manga durante a temporada, né? Se você tiver alguma dificuldade ali para montar o time, algum desfalque, ou até mesmo dependendo do adversário que você vai encarar, você sabe que aquele jogador pode desempenhar além daquilo que ele faz de ofício. Eu acho que só não precisa justamente pirar demais, né, inventar demais. Lógico que o Paranaense é um laboratório, né, para que ele possa ver, né, treinar e ver o que aqueles jogadores podem entregar. Mas eu acho que não pode inventar demais. Até porque é uma situação bem diferente do que aconteceu no ano passado, né, que o Atlético colocou força máxima no Paranaense e os jogadores chegaram sem fôlego no final da temporada e alguns, né, não conseguiram nem terminar, perdeu o Vitor Roque aí no meio do caminho, enfim, foi bem difícil o ano para o Atlético, então teve aquela euforia do Paranaense e tudo mais, mas depois o Atlético acabou decepcionando em todas as outras competições, né, não conseguiu chegar. Eu acho que dessa vez o Atlético está mais preparado, né? O Osório está fazendo os testes, o Atlético está se reforçando, tem peças de reposição ali, está buscando, né, contratações para que possa, por exemplo, suprir ali talvez mais um ponta, mais um lateral, para que consiga ficar bem reforçado e guarnecido para aquilo que vai precisar, mas eu acho que é justamente isso que o Dalk falou. Eu acho que você não precisa inventar tanta coisa, que pode ser que lá na frente, no Campeonato Brasileiro, isso não funcione, e aí a torcida não vai ter paciência, né? No Atletiba, certamente já não vai ter, né? Porque o último Atletiba foi tenso para o Atlético, parece que o Atlético nem entrou em campo. Então acho que o que a torcida espera agora é pelo menos que o Atlético faça um jogo competitivo, e eu acho que não tem por que poupar nesse momento também, porque são 2 jogos em Curitiba, né? Então, tendo só o estadual para se preocupar, eu acho que a vida do Atlético está muito mais tranquila do que do Curitiba. Deixa só eu mandar, ler uma mensagem aqui. O Wellington Oliveira Santos falou: vocês estão dando uma importância para o Atletiba e para o Campeonato Paranaense que o Atlético não dá. Tá fazendo teste para a temporada. A torcida não dá, não. Tá bom. Wellington, o seguinte, a gente dá muita importância. Até porque pode ser o único do ano. A gente dá muita importância para o Atletiba porque é o nosso principal clássico. Primeiro, a gente dá muita importância para o Campeonato Paranaense porque é o campeonato que a gente cobre. Ou seja, a gente dá importância para o Paranaense, vamos dar importância para a Série B do Curitiba, para a Série A do Atlético, para a Copa do Brasil de ambos, para a Sul-Americana do Furacão. Então sim, vamos dar bastante importância. E me desculpa, o Atlético não dava importância quando colocava o time sub-23 para jogar. Mudou, aquilo acabou. O Atlético entrou o ano todo, entrou lá no começo do ano falando: vamos ser campeões paranaense. Se isso não é da importância, desculpa. Esse ano é ano de centenário. Então, sim, o Atlético está dando importância. Porque senão, com esse momento que tem de poder escrever 600 jogadores por time na escala, no Campeonato Paranaense, o Atlético estaria jogando com o Sub-23 de novo se não desse importância. Então, sim, o Atlético está dando importância e, naturalmente, nós também estamos dando importância. Diga, Vincenzo. Só pra gente também trazer a informação. Quando a gente traz a informação com exclusividade da não limitação de inscrição dos jogadores, então os times poderiam inscrever 600 jogadores, 80, como o Atlético já fez com times de aspirantes, a gente pensou, o Atlético vai inscrever todos os jogadores da sua base. Até esse momento, 4 jogadores da base do Atlético estão inscritos: Arthur Dias, Dudu, Marcão e Wallace. Só esses 4, os 4 que foram a Londrina na partida. Exatamente, então o Atlético, né, tem mais jogadores. Então, esses jogadores que estão treinando com o elenco principal, João Cruz, Carlos Biro, tem vários jogadores da base que jogaram uma copinha que estão treinando, ainda não estão inscritos no Campeonato Paranaense, por exemplo. Então, fica essa diferenciação. O Atlético já foi muito mais de utilizar o Paranaense como um laboratório para a base. Nesse momento, é um laboratório para o time principal. Então, dá para ver que o Atlético sobe o nível de importância do Paranaense, né? E até o Wellington comentou aqui que para a diretoria, né, não vai interferir pressão no trabalho em termos de, em caso de resultado ruim no Paranaense. Eu acho diferente, Wellington.
Eu acho que o Atlético, jogando com o time principal e mesmo utilizando de laboratório, o Atlético entra numa pressão um pouquinho maior. Por ser o ano do centenário. Para o Atlético seria muito importante ganhar esse título. Assim como a torcida do Atlético zoou o Coritiba por ter sido campeão no ano do centenário do Coritiba. Então, iria existir essa questão dessa rivalidade aflorada por ser importante no ano do centenário, já garantiu um título estadual. Eu sei que o estadual não é tão importante quanto os outros objetivos do Atlético. Claro que Isso não. é natural. Assim como para o Coritiba, o objetivo é